Olá, eu sou Cosme Massi e este é mais um seminário da série Filosofia Espírita. Hoje vamos tratar do tema O Espiritismo é uma religião? Trataremos desse tema seguindo as obras de Allan Kardec. Inicialmente vamos utilizar a obra O que é o Espiritismo, para seguir entrarmos na Revista Espírita no mês de dezembro de 1868. Na obra O que é o Espiritismo, Allan Kardec define o Espiritismo da seguinte maneira. O Espiritismo, diz Kardec, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Veja que Allan Kardec define o Espiritismo, fazendo uso de duas expressões. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência e uma filosofia. No próprio texto, ele procura explicar o uso dessas duas expressões. Como ciência de observação, o Espiritismo é construído a partir da interação no laboratório da mediunidade dos espíritos com os homens, utilizando a experiência mediúnica. Com o uso da razão, da análise crítica, Allan Kardec vai construindo a doutrina espírita. Então, o Espiritismo nasce da experiência e da razão, como qualquer ciência de observação. O método proposto por Allan Kardec é um método genuinamente científico, como é o método de qualquer ciência experimental. Allan Kardec teve esse cuidado de mostrar que a doutrina espírita foi construída a partir de um uso muito bem feito entre os resultados da experiência na mediunidade com esta análise crítica racional feita por ele. Desta forma, nós temos uma ciência de observação que se apoia na experiência e na razão. Por outro lado, como objeto de estudo desta ciência são os espíritos, e os espíritos são necessariamente seres morais, o Espiritismo tem consequências morais. Daí surge a sua filosofia. Por isso, Allan Kardec diz que o Espiritismo, na sua parte filosófica, trata de estudar as consequências morais que são obtidas a partir do estudo dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Veja que nós temos uma filosofia, ao mesmo tempo que responde questões sobre o que é o homem, para onde ele vai, o Espiritismo trata das relações morais que a ciência espírita permitiu que a gente extraísse dos seus resultados. Então, a análise moral que é feita a partir dos resultados científicos que a ciência espírita nos coloca, surge a filosofia espírita, propondo estas consequências morais e de que maneira a moral é fundamental no processo evolutivo dos espíritos. Então nós temos aí a primeira caracterização que Allan Kardec vai nos dar do que é o Espiritismo como ciência e como filosofia. Para sintetizar esse pensamento, Allan Kardec, ainda nesta obra, O que é o Espiritismo, vai nos dar a seguinte definição do Espiritismo. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Veja o poder de síntese de Allan Kardec. Apresenta o Espiritismo como ciência e define de forma muito precisa o seu objeto de estudos. O Espiritismo estuda o espírito, sua natureza. O que é o espírito?
sua origem, de onde veio o espírito, como ele surgiu, seu destino, para onde ele vai, o que ocorre com ele ao longo do tempo, bem como suas relações com o mundo corporal, de que maneira o espírito atua no mundo corporal, quer atuando como espírito encarnado, como homens, quer atuando como espíritos fora do corpo físico, nos fenômenos de interferência dos espíritos no mundo corporal. Então aqui nós temos uma síntese muito bem feita por Allan Kardec, definindo o espiritismo como uma ciência que tem este objeto de estudos. A partir desta definição de ciência e desse objeto de estudo, as consequências morais vão surgindo naturalmente. Quando essas consequências morais são analisadas e aprofundadas, nós temos a filosofia espírita sendo obtida a partir desta ciência muito bem definida por Allan Kardec. Vejamos agora como Kardec vai responder à questão: é o espiritismo uma religião? Vejamos qual a resposta que ele nos apresenta. Temos duas respostas possíveis. A primeira é um não. O espiritismo não é uma religião. Se utilizarmos a palavra religião no seu sentido usual, geral, dominante, que vamos explorar daqui a pouco. Se utilizarmos a palavra religião agora num sentido especial, filosófico, podemos responder à pergunta: o espiritismo é uma religião? Com um sim. Depende, portanto, do uso que nós damos à palavra religião para termos uma resposta negativa ou afirmativa para a pergunta: o espiritismo é uma religião? Então veja que não é tão simples a resposta. Depende da forma como você vai analisando, compreendendo o uso desta palavra religião. Para entendermos isso, é muito importante entrarmos um pouquinho no estudo daquilo que os especialistas chamam de polissemia, ou o que nós chamamos a multiplicidade de sentidos de uma palavra ou uma locução. Por exemplo, a palavra cabo, a palavra soldado, ela apresenta uma polissemia muito ampla. Quando a gente fala cabo, podemos tanto pensar numa hierarquia da polícia militar, do exército, como podemos pensar num cabo da panela, num cabo de um fio. Ou seja, a palavra cabo ou a palavra soldado, que tanto pode ser usada no sentido da hierarquia militar, quanto pode ser usada no sentido de alguém que solda um cabo que se quebrou. Então, o soldado, cabo, apresentam polissemias diversas, como todas as palavras que nós utilizamos. Se nós recorrermos a um dicionário, perceberemos imediatamente o quanto as palavras são polissêmicas. Basta abrir o dicionário. Você vai ver qualquer palavra que ela tem uma quantidade enorme de significados que caracterizam o uso que o ser humano faz das palavras. Na medida em que nós usamos palavras para expressar nossas ideias crescem, se ampliam e nós acabamos utilizando palavras iguais para expressar ideias diferentes, cometendo aqui a polissemia. Os especialistas costumam caracterizar a polissemia de duas maneiras diferentes. A polissemia, chamada simétrica, ocorre quando não há um sentido usual, um sentido dominante. Por exemplo, no caso citado da palavra cabo ou da palavra soldado. É o contexto que define qual o significado a ser usado. Assim, se você tem a locução "o cabo foi soldado", você vai entender o que significa somente a partir de um contexto. Você está falando de um contexto de hierarquia militar em que o cabo foi soldado? Ou você está falando do cabo da panela que foi soldado depois de ter sido quebrado? Você só vai entender o significado
daquela locução a partir do contexto das pessoas que estão utilizando. Isto é o que se chama uma polissemia simétrica, no sentido de que as palavras cabo ou soldado não têm um sentido ou um significado dominante. Eu sempre tenho que apresentar um contexto para saber qual é o significado que está sendo utilizado. Eu não posso simplesmente dizer cabo. Se eu falo cabo, a pessoa não sabe do que eu estou falando, porque não há um sentido dominante. Por isso a expressão simétrica. Qualquer sentido é igualmente utilizado. Não há nenhuma preferência para um uso ou outro da palavra cabo. Diferentemente da que se chama uma polissemia simétrica. Neste caso da polissemia simétrica, assimétrica, há um sentido usual, um sentido dominante para a palavra. Um exemplo aqui é a própria palavra religião. Esta palavra tem um sentido usual, dominante. Quando você fala religião, as pessoas entendem. As pessoas não precisam ficar perguntando o que você está chamando de religião, porque elas usam o que se chama de sentido usual ou de sentido dominante. Quando se tem uma polissemia assimétrica, você entende o que a pessoa está falando, independentemente do contexto, porque você faz uso, ao ouvir a expressão, daquilo que você já compreende como o significado dominante para aquela expressão. Então, na polissemia assimétrica, o contexto não é tão importante. Você pode entender independentemente do contexto utilizado. É por isso que quando alguém pergunta o que é uma religião, você não devolve para ela perguntando o que ela está chamando de religião. Você pressupõe que ela entenda aquilo que você está dizendo quando utilizou a palavra religião, porque ela vai usar o significado dominante que ela aprendeu ao longo do uso. Então aqui nós temos duas polissemias importantes e é a partir desta noção que nós vamos entender por que, no caso da religião, é fundamental você colocar o que você entende por religião quando você está dizendo em algum contexto que uma doutrina científica é ou não uma doutrina religiosa. Vejamos então, para sintetizar, o que nós podemos agora colocar com essa dupla polissemia, em especial aqui com a polissemia assimétrica. A palavra religião tem, portanto, um sentido usual, dominante, que é o seguinte: a ideia de um culto, de forma, de princípios absolutos em matéria de fé, de dogmas, de uma casta sacerdotal, de cerimônias, de privilégios, de misticismo. Quando a gente usa a palavra religião nesse sentido usual, todos esses elementos estão presentes. A pessoa pensa em práticas exteriores de adoração, numa hierarquia de sacerdotes, em dogmas, em rituais. A palavra religião está associada geralmente a esse conjunto de práticas. Esse é o sentido usual, o sentido dominante. Se nós utilizarmos a palavra religião num sentido mais filosófico, mais etimológico, nós vamos encontrar o que Kardec coloca aqui. Esse sentido filosófico, um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Nesse sentido filosófico, você pode dizer que uma família é uma religião. Por quê? Porque uma família se une com laços de sentimento que faz com que a palavra religião possa ser empregada quando a gente diz a religião da família. Então, a religião, nesse sentido filosófico, não se trata da religião no sentido usual da palavra. Por isso, Allan Kardec apresenta as duas respostas que nós vimos para a pergunta: é o Espiritismo uma religião? A resposta primeira é um não, porque, primeiramente, nós usamos a palavra no sentido usual. Então, não é uma religião. A resposta segunda é um sim,
se a pessoa estiver utilizando a palavra religião nesse sentido filosófico de comunhão de pensamentos, de laço que une as pessoas. Vejamos agora, utilizando essa noção de usual e de sentido polissêmico assimétrico, de que maneira nós podemos ligar as duas expressões, ciência e religião. Se nós utilizarmos a palavra ciência e a palavra religião no sentido usual, ciência e religião não podem ser aplicadas simultaneamente a uma mesma doutrina. Eu não posso dizer que uma doutrina é científica e religiosa no sentido usual. Por uma razão muito simples, uma ciência não tem dogmas, uma religião tem dogmas. Há na ciência a liberdade de discussão e de construção do conhecimento que pode e se modifica ao longo do tempo pela análise racional e pelos resultados da experiência. No caso de uma religião, não. Os dogmas são fixos, permanecem como estão, não podem ser discutidos ou modificados, eles podem ser interpretados, mas não modificados. Então, no sentido usual, uma mesma doutrina não pode ser uma ciência e uma religião ao mesmo tempo. No sentido filosófico, no entanto, de laço, de união, de ligação, de comunhão, de pensamentos, podemos dizer que uma doutrina é científica e religiosa, mas apenas nesse sentido específico, nesse sentido filosófico, uma doutrina pode ser, ao mesmo tempo, uma ciência e uma religião. Agora vamos aprofundar tudo isso utilizando o texto de Allan Kardec. De que maneira Kardec trata dessas questões no seu texto da Revista Espírita de 1868. Allan Kardec apresenta o seu discurso anual da sessão comemorativa dos mortos que a Sociedade Espírita de Paris realiza todos os anos em novembro, em homenagem ao Dia dos Mortos. Nesse discurso, Allan Kardec responde à pergunta: é o Espiritismo uma religião? Vejamos então a resposta que ele vai dar nesse texto. Nós trabalhamos algumas partes desse texto. Não vou aqui apresentar todo o texto que se encontra lá na revista, porque é um texto muito longo e Allan Kardec aborda toda a temática da comunhão de pensamentos nesse texto. Extraímos apenas aqueles parágrafos que diretamente respondem à pergunta sobre o Espiritismo ser ou não uma religião. Vejamos o que Allan Kardec nos diz nesse texto. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Veja, aqui está o sentido etimológico, filosófico do uso da palavra religião. Uma religião, em sua acepção lata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. Então, Kardec está lembrando que inicialmente poderia se pensar na religião apenas com o sentido desse laço de comunhão de pensamentos. Mas depois as pessoas começaram a fazer uso da palavra religião para designar doutrinas, crenças, conjunto de dogmas que podiam estar vinculados ou não a esses laços que a religião propunha. Então ele está fazendo inicialmente esta comparação entre um uso geral lato com um uso específico que acabou se tornando dominante da palavra religião associada a cultos e dogmas, como nós veremos. Continuando o texto, Kardec ainda afirma: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações
e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunidade de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Então Kardec observa que este laço caracterizado pela palavra religião é, acima de tudo, um laço moral. Se você deixar de lado as práticas exteriores, a parte material, você vai encontrar um laço de fraternidade, de solidariedade, portanto, um laço moral. E se você associar a palavra religião apenas esse laço moral, esta ligação de sentimentos que se dá entre as pessoas, você pode usar a palavra religião nesse sentido, de tal maneira a dizer, como ele coloca aqui, a religião da amizade, a religião da família. A religião da amizade, porque na amizade há uma ligação de sentimentos. A religião da família, porque na família há um laço, uma ligação de sentimentos. Então, se você interpretar a palavra religião como laço, ela pode ser aplicada a muitos contextos da vida humana. Ao contexto da amizade, ao contexto da família, as pessoas atribuem a clubes, a uma série de outras organizações e associações um laço que pode ser chamado de um laço religioso, nesse sentido da palavra religião. Vejamos agora o que Kardec continua no seu texto. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Veja que texto admirável de Allan Kardec. Aqui ele nos apresenta os fundamentos para a resposta sim, dada à questão: é o Espiritismo uma religião? Veja que Allan Kardec deixa muito claro que neste sentido filosófico de laço que une as pessoas num sentimento de fraternidade, de caridade, de amor, claro que o Espiritismo é uma religião. O Espiritismo, a partir dos estudos de sua ciência, ao estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal, o Espiritismo extrai daí as leis de amor e de caridade, mostrando que todos nós somos espíritos num processo evolutivo permanente e que precisamos, para atingirmos esse estado de perfeição, viver a caridade, o amor, a fraternidade. Então o Espiritismo apresenta a necessidade absoluta de uma lei de amor, de uma lei de caridade, de uma vida de fraternidade. Necessidade para a conquista da felicidade que todos almejamos. Então, ao apresentar essa lei moral como uma consequência natural dos estudos que a ciência espírita faz dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, sendo leis naturais estudadas e aprofundadas pela ciência espírita, a fraternidade, a caridade tem um ponto de apoio extraordinário nesses estudos da ciência espírita. Por isso ele vai dizer que o Espiritismo apresenta este laço que deve unir todos os homens nas próprias leis da natureza. Assim, nesse sentido especial, filosófico, de um laço de sentimento, de um laço moral que une ou que deve unir todos os espíritas, o Espiritismo é
uma religião nesse sentido especial. Então aqui Kardec deu os fundamentos para a resposta sim. Vejamos daqui a pouco como ele vai tratar da resposta não, porque ele disse várias vezes que o Espiritismo não é uma religião. Vamos com o texto de Allan Kardec. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. É que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes se levantou a opinião pública. Veja que texto muito bem construído. Allan Kardec faz questão aqui de explicitar de forma muito clara, porque sempre disse que o Espiritismo não é uma religião. Porque, em geral, como ele observa no texto, nós utilizamos a palavra religião nesse sentido dominante, nesse sentido comum, de culto, de adoração exterior, de dogmas, de sacerdotes, de cerimônias. O Espiritismo não tem nada disso, por isso ele não pode ser uma religião no sentido tradicional do termo. Por isso ele não compete com as religiões do mundo. Ele não é mais uma religião no sentido usual da palavra. Ele é sim, como vimos, uma religião nesse sentido filosófico de laço, de comunhão de pensamentos, de fraternidade, de caridade. Mas não pode ser uma religião no sentido usual do termo, porque ele é uma ciência que foi construído como uma ciência, que obteve todos os seus resultados da forma como já discutimos, fazendo um bom uso da experiência e da razão. Não há no Espiritismo dogmas, não há no Espiritismo rituais, práticas exteriores de adoração e de culto. Ele não tem, portanto, nenhuma característica de uma religião no sentido usual da palavra. Por isso, Allan Kardec sempre teve o cuidado, ao longo de toda a revista espírita, de não usar jamais a palavra religião para o Espiritismo. Muitas vezes, quando chamavam o Espiritismo de religião, ele sempre negou, dizendo que o Espiritismo não é uma religião, porque ele estava sempre se apoiando no sentido usual. As pessoas que perguntavam ou que afirmavam que o Espiritismo era uma religião, assim o faziam, utilizando o sentido dominante usual da palavra. No sentido dominante usual, vimos que é um não. O Espiritismo não é uma religião, porque é uma ciência e haveria uma contradição entre ser ciência e ser uma religião no sentido usual do termo, como nós já conversamos. Por isso esse cuidado de Allan Kardec de não usar a palavra religião, nem mesmo lá na definição de espiritismo que vimos no começo, como se encontra no que é o espiritismo. Ele fez questão de utilizar para o espiritismo apenas as duas palavras, ciência e filosofia. Mas se você pensar nas consequências morais que a filosofia espírita apresenta, se você pensar nesses laços que devem unir as pessoas num sentimento comum de fraternidade e de amor, é claro que nesse sentido especial o uso da palavra religião cabe aqui, e é por isso que Allan Kardec nesse texto vai utilizar a palavra religião apenas nesse sentido específico de laço
que une as pessoas. Agora nós precisamos explorar um pouco mais este próprio laço. Que laço é esse que deve unir todas as pessoas, em especial todos os espíritas? Que ligação de sentimento deve nos unir para que nós pudéssemos entender melhor esse sentido especial filosófico da palavra religião? Vejamos o que Kardec vai dizer na continuação destes textos. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Veja o cuidado de Allan Kardec no texto. No sentido usual, seria um grave equívoco utilizar a palavra religião para o Espiritismo, porque nós criaríamos, inclusive, confusões, as pessoas não entenderiam. Se Allan Kardec chamasse o Espiritismo de religião, as pessoas não entenderiam por que algo que é construído de forma livre, por raciocínio, por experiência, sem práticas exteriores, sem cultos, sem adorações exteriores, como é que ele estava chamando de religião isto? Então Allan Kardec tomou todo o cuidado sempre para que as pessoas entendessem que o Espiritismo é uma ciência, não era uma religião no sentido usual. As próprias pessoas que adotavam a palavra religião no sentido usual não entenderiam se Kardec a empregasse para o Espiritismo. Por isso ele nunca o fez. Ele tinha muito, mas muito claro as diferenças entre ser uma ciência e ser uma religião. Por isso ele jamais quis criar confusão, levantar dúvidas ou polêmicas. Por isso sempre que na Revista Espírita ele colocava algum artigo das pessoas que chamavam o Espiritismo de religião, ele sempre respondia de forma negativa: o Espiritismo não é uma religião. Na Sociedade Espírita de Paris, ele jamais permitiu, e isto fazia parte do próprio estatuto da Sociedade Espírita de Paris, que se discutisse questões religiosas, dogmas, práticas exteriores de adoração ou de culto. Allan Kardec sempre dizia: estamos aqui numa reunião de ciência, numa comunidade de cientistas que estão estudando a doutrina espírita. Não estamos aqui para discutir as religiões. As religiões tratam daquilo que lhes interessa. Não cabe à ciência espírita entrar nesta discussão dos dogmas, das práticas exteriores, das crenças religiosas. As pessoas tenham lá as suas crenças religiosas. O Espiritismo é uma ciência que não trata destes assuntos. Então ele queria deixar muito claro essa separação que deve existir entre o que é uma ciência e o que é uma religião no sentido usual. Por isso ele nunca utilizou a palavra religião no sentido usual para o Espiritismo. Ele sempre utilizou a expressão ciência, ou como ele diz aqui, uma doutrina filosófica e moral. Continuemos ainda o texto de Allan Kardec. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que se ocupa. Pode-se mesmo, na ocasião, aí fazer preces que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que por isso as tomem por assembleias religiosas. Não se pense que isso seja um jogo de palavras. A nuance é perfeitamente clara e a aparente confusão é devida à falta de um vocábulo para cada ideia. Veja que Allan Kardec deixa muito claro nesse texto qual é o uso da palavra religião nesse sentido filosófico do termo. Quando ele fala que essas reuniões espíritas podem ser feitas de forma religiosa.
Então, religiosa nesse sentido filosófico de respeito, de fraternidade, de união entre as pessoas. Mesmo nessas reuniões, diz Kardec, pode haver aqui preces, não apenas preces individuais, mas preces feitas em grupo. Mas havendo preces não significa que se trata de uma assembleia religiosa no sentido usual do termo religião. Então, por isso ele faz questão de deixar claro esse uso da palavra religião em dois sentidos diferentes. Muitas vezes pode isso gerar confusão, porque as palavras não têm um único significado, como nós vimos. Então, se utilizarmos a palavra religião, temos que tomar todo cuidado para saber qual é o significado que estamos empregando quando a estamos utilizando. Por isso, Allan Kardec diz que isso não é um jogo de palavras, mas é muito importante a gente não ter esta confusão, não fazer esta confusão. Então você pode dizer de uma reunião que ela está sendo executada religiosamente, sem que ela seja uma assembleia religiosa. Veja a palavra religião sendo empregada num mesmo lugar, num mesmo texto, em dois significados diferentes. Então, este cuidado nós temos que ter sempre quando formos empregar a palavra religião, porque ela tem uma polissemia e, além disso, uma polissemia, como vimos, assimétrica, onde há um sentido usual, dominante para a palavra religião. Quando você está diante de um uso desta forma, você precisa sempre deixar claro, se você não está usando a palavra religião no sentido usual, qual é o outro sentido que você está empregando a palavra religião. No sentido usual, você não precisa fazer nenhuma observação, mas num sentido especial, diferente do usual, sempre que você usar, você deve deixar claro para aquele que está te ouvindo ou para aquele que está lendo o seu texto, qual é esse sentido especial que você está empregando a palavra religião. Por isso, o cuidado de Allan Kardec de utilizar as palavras e, ao mesmo tempo, nos esclarecer sobre a diversidade de sentido dessas palavras. Aqueles que estudam o Livro dos Espíritos vão recordar que lá na introdução de O Livro dos Espíritos, no primeiro item da introdução, Allan Kardec começa falando da variedade de sentidos das palavras e mostra a dificuldade que este uso polissêmico pode trazer se a gente não tomar os devidos cuidados, deixando claro para as pessoas que estão nos ouvindo qual é o sentido que estamos dando para determinada palavra. Bom, vejamos agora a continuação do texto com Allan Kardec. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se devem confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para todos. Ou, por outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, desde que sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Veja que texto admirável de Allan Kardec, que faz questão de nos explicar qual é este laço que deve unir todos os espíritas, que é a partir desse laço que a palavra religião, nesse sentido, pode até ser empregada para a doutrina espírita. Inicialmente, ele observa que não se trata de um laço material, de um contrato material ou de uma prática obrigatória. Não há no Espiritismo nenhuma prática que nos une, nenhuma relação material, algum culto exterior, alguma fórmula que pudesse unir os espíritas.
o que nos une é um laço absolutamente moral, de todo sentimento de amor, como aqui Kardec vai nos apresentar, esse laço de caridade e de amor, que deve ser o grande laço que une todos os espíritas e todos os homens. Esta humanidade formada pelos espíritos e pelos homens, que deve se unir em torno da fraternidade universal, do bem comum, da prática das leis de Deus, de amor e de caridade. Então Kardec faz questão de não se afastar em nada daquilo que é a verdadeira proposta espírita. Veja que ele não está preocupado com palavras, como muitas vezes a gente encontra ao longo da história do pensamento humano. Pessoas discutindo, se agredindo, criando um clima de animosidade por palavras. Allan Kardec sempre teve esta clareza, esta lucidez. O que importam são as ideias, os pensamentos, os sentimentos de amor e de fraternidade. Então, muitas pessoas querem excluir a palavra religião do Espiritismo e combatem. O Espiritismo não é uma religião. Se estão usando a palavra no sentido usual, elas estão corretas. O Espiritismo não é uma religião no sentido usual da palavra religião, como acabamos de verificar com Allan Kardec. Outras pessoas querem usar a palavra religião atribuída ao Espiritismo. Poderão utilizá-la, como Allan Kardec aqui nos coloca, mas desde que fique claro a ideia que está por trás desta palavra. Que a pessoa entenda que se trata de uma religião nesse sentido específico de um laço de fraternidade, de amor e de caridade que deve unir todos os espíritas e todos os homens. Porque importa é este laço de amor e caridade, que é o laço que vai garantir a nossa felicidade futura, um relacionamento de paz, sem as discórdias por palavras, sem as brigas e as confusões envolvendo terminologia. Então Allan Kardec teve sempre essa lucidez. Não vamos discutir por palavras, vamos entender o que estamos usando como significado das palavras neste ou naquele contexto. São as ideias que são mais importantes do que as palavras. Então encontramos muita discussão que envolve pura e simplesmente palavras. As pessoas às vezes criam esse clima de animosidade porque dão mais valor às palavras do que às ideias. Então, quando alguém me pergunta, é o Espiritismo uma religião? Eu sempre respondo, depende. O que você entende por religião? Quando você está me fazendo essa pergunta, o que vem à sua cabeça com a palavra religião? Se vem mais uma religião no sentido usual do mundo, com suas práticas exteriores de adoração, com seus cultos e seus dogmas, então o Espiritismo não é uma religião, porque ele é uma ciência e uma filosofia. Mas quando a pessoa responde, não, eu quero saber se o Espiritismo trata de Deus, se o Espiritismo cria um laço de fraternidade, se o Espiritismo une as pessoas num sentimento comum. Aí eu digo, bom, se você usa a palavra religião nesse sentido de religiosidade, de respeito, de confraternização, de fraternidade, que deve unir a todas as pessoas, então, nesse sentido, a resposta, o Espiritismo é uma religião, pode ser uma resposta simplesmente um sim. Sim, o Espiritismo é uma religião neste sentido específico, desse laço de fraternidade, de caridade e de amor, que deve unir não apenas todos os espíritas, mas todos os espíritos, encarnados, homens ou fora do corpo, constituindo a humanidade do nosso planeta e do nosso universo. Então, é muito claro para Allan Kardec que as palavras não são tão importantes.
O importante é que a gente se entenda, que a gente compreenda o uso que estamos dando a essas palavras e que não criemos atritos, discussões e brigas em termos de palavras. Vamos ter clareza quanto às nossas ideias, aquilo que é o Espiritismo e aquilo que nós empregamos quando usamos a palavra religião. Então, a resposta de Allan Kardec é de uma lucidez extraordinária. A pergunta, é o Espiritismo uma religião? A resposta é dupla. Depende do uso que você dá à palavra. Pode ser um sim ou pode ser um não, dependendo da forma como você está empregando a palavra religião. Então aqui vimos a resposta dada por Allan Kardec, com quem pessoalmente concordamos. Nós devemos aprender a respeitar as pessoas, respeitar as crenças, respeitar as convicções. Isso faz parte do Espiritismo, a liberdade de consciência, a liberdade de crenças. O nosso papel é deixar muito claro como o Espiritismo emprega os seus termos, quais as ideias que o Espiritismo nos apresenta, aquilo que o Espiritismo nos oferece, segundo Allan Kardec. E não perdermos tempo numa discussão de palavras. Não deve ser nunca esse o nosso propósito. Que a gente se entenda, que a gente se compreenda e que a gente possa nos unir nesse laço de amor e de fraternidade. É a proposta de Allan Kardec. Muito obrigado a todos por essa oportunidade desse seminário.